Boa noite, que bom estarmos juntos mais uma vez. Juro para vocês que hoje eu pensei que não fosse ser possível, porque semaninha menor, mas uma semana de muito trabalho, graças a Deus, mas também uma semana bastante desafiadora, porque vários pais, algumas escolas me procuraram em função dessa insegurança, porque foi divulgado aí pela mídia essa questão do massacre, muito vinculada a outros massacres, né, principalmente nos Estados Unidos, e aí a escola sofreu essa pressão, né, e com muito cuidado, a gente precisa tratar dessa questão, porque a pior coisa que nós podemos fazer nesse momento é criar pânico, mas nós não podemos ignorar os perigos. Então, essa linha tênue, né, entre ignorar os perigos e entre tomar cuidado é que a gente precisa conversar. E nesse sentido, a semana foi bastante preocupante. Eu falo assim, olha, que muitas pessoas usaram um pouco disso para não irem à aula hoje, né? Muitas por medo, mas muitas porque amanhã também é feriado e não custava nada a gente emendar esses 2 dias aí. Tá, ok, mas temos que vislumbrar um horizonte de mais cuidado, de mais atenção. E por isso eu trouxe esse tema, que foi um pedido de algumas pessoas, para a gente falar um pouco de saúde mental. E é muito interessante a gente falar do tema saúde mental em crianças e adolescentes, porque a saúde física é a nossa preocupação desde que os nossos filhos nascem, né? Então, os primeiros choros, as primeiras dúvidas, as primeiras inseguranças são relacionadas ao desenvolvimento físico da criança. E claro que devem ser mesmo, mas muitas vezes eu atendo aqui adolescentes que os pais me contam que desde que nasceram, desde bebês, essas crianças já tinham indícios ou indicavam algumas dificuldades. Crianças que choraram muito, que tiveram dificuldade na introdução da alimentação, que tiveram falta de sono, dormiam muito pouco. E é claro, gente, que a gente não está falando aqui do bebê que dá trabalho. O bebê dá trabalho, né? O bebê até os 3 meses acorda, olha se não for mais, né? Mas o bebê chora por cólica, o bebê acorda muitas vezes à noite para ser alimentado, para ser trocado. Então, esse bebê, ele é um bebê ainda que está se adaptando fora do corpo materno, e também existe a adaptação dos pais para o contato com esse bebê. Então, eu costumo dizer assim, ó, algumas crianças, alguns bebês, eu não sei se eles dão mais trabalho para os pais ou se os pais é que dão trabalho para eles. Porque aí entra uma coisa que a gente precisa dizer em relação ao que tem acontecido atualmente, em relação às doenças e os transtornos mentais, né? Porque há uma estatística de que 90% das crianças e adolescentes ansiosos que têm transtornos de ansiedade têm pais e mães com transtornos de ansiedade. Porque vejam bem, ali naquela fase que a criança ainda é bem pequena, ela usa o modelo do pai e da mãe
para traduzir as suas emoções. Ah, o que quer dizer isso? Olha, um bebê, quando começa a engatinhar, ele começa a engatinhar, olha para a mãe, olha para o cuidador, para o pai. Se o pai e a mãe naquele momento demonstrar insegurança, o que acontece? A criança para de andar ou para de engatinhar. Então a mesma coisa acontece com todas as outras emoções, até que esse bebê, essa criança, se desvincule totalmente das emoções dos pais ou cuidadores. Então, crianças que ao tentar fazer algum movimento, vem ali um pai e uma mãe super protetores, demonstrando insegurança, essa criança pode, não estou dizendo que isso acontece em todos os casos, mas ela pode regredir e pode parar com aquele movimento que fazia parte de um desenvolvimento normal. Só para vocês verem o tanto que essa questão é importante. Não é porque os pais são culpados, né? A gente, até muito pouco tempo, a saúde mental era tratada muito como culpa, trazendo essa culpa, né? Ah, os pais são culpados porque eles agem assim, porque eles não agem assim, porque não, a gente não está trazendo isso como culpa, mas é inegável que nesse momento em que a criança vê as emoções e traz essas emoções para ela, que isso vai alterar o seu comportamento. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando de saúde mental na adolescência. A adolescência, ela já traz o resultado de todo esse desenvolvimento. Então, vejam bem, eu me lembro bem, trabalhando em escola há muito tempo, né, que a gente dizia assim, quando uma família chegava muito preocupada, principalmente uma mãe, muito preocupada que o seu filho ia cair, ia machucar, meu Deus, a gente podia ficar atrás, porque ia cair e ia machucar. Eu falo que atraía, né? Por quê? Por que atrai? Porque a criança está insegura, porque de alguma forma ela percebeu essa insegurança na pessoa que cuida dela. Ó, meu filho, cuidado, ó, não vai subir aí que cai, ó, não vai fazer isso que machuca, ó, não chega aqui. Então, essa criança, de tão insegura, ela passa a manifestar esse comportamento. Então, nós devemos cuidar da saúde mental dos nossos filhos, primeiro cuidando da nossa saúde mental. Fácil, dificílimo, né? Por quê? Porque também tem uma coisa que a gente já sabe, né? Que a ciência já pesquisou, já estudou. O fato de termos filhos com dificuldades fazem com que nós, por algum tempo, tentemos ignorar essa dificuldade. É como se a gente não quisesse enxergar essa dificuldade. Então, veja, você está inseguro, você está passando essa insegurança para sua criança. Ela vai dar pequenos sinais de que alguma coisa não está bem, mas a gente prefere ignorar, ou não só prefere, né? Mas a gente tenta ignorar esses sinais até como forma de proteção à minha saúde mental. Então vejam bem, eu preciso entender que assim como eu cuido da saúde física do meu filho, eu também devo cuidar e não ignorar a saúde mental da criança, do meu filho, do bebê, de uma criança ainda muito pequena.
Quando eu falo nesses pequenos sinais, eu estou dizendo de mudanças bruscas de comportamento. Então, uma criança muito agitada, uma criança irritada, uma criança que chora muito, uma criança que dorme pouco, uma criança que comia bem e de repente ela passa a ficar mais seletiva em termos de alimentação, são pequenos sinais de que alguma coisa não está bem. Agora vamos pensar. A criança para de comer, perde um pouco o apetite e aí você observa que ela está mais seletiva para essa alimentação. O que você pensa primeiro? Você pensa primeiro que pode ser uma virose, pode ter comido alguma coisa que não fez bem e podem ser todos esses sintomas físicos mesmo de várias doenças. Mas a gente não pensa que talvez essa criança esteja já demonstrando alguma ansiedade, algum medo, alguma dificuldade. Primeiro, levando em consideração o que ela traz ao ver, ao olhar o pai, a mãe, o cuidador como exemplo, como modelo. Mas depois, numa faixa posterior a isso, ela começa a desvincular esse modelo da mãe, do pai, do cuidador, porque ela começa a fazer um relacionamento social mais amplo que vai trazer também insegurança. Então, quando a gente fala de tratar de saúde mental, a gente está dizendo de acompanhamento, a gente está dizendo de tirar essa venda dos olhos para identificar comportamentos que não são esperados nem para adultos, nem para crianças. Eu vou dar um exemplo assim muito forte para vocês, não são exemplos que eu costumo ver diariamente, muito pelo contrário, já presenciei muito pouco desse tipo de comportamento, mas crianças, por exemplo, que maltratam pequenos animais, né? Ora, é claro que a criança ainda muito pequena, ela quer pegar o bichinho, ela quer bater no bichinho, ela pega um pintinho, né? Ou peixe, ela quer pegar no peixe, mas é por falta ainda de conhecimento. Outras crianças já sabem, crianças a partir de 4 anos já sabem que aquele animal ele pode sofrer, ele é um ser vivo. Na escola, a gente não aprende assim? A gente aprende, né? Os seres vivos e os não vivos. Então, as árvores e os animais, as construções e as pessoas são seres vivos e são seres não vivos, certo? De uma maneira, né, gente? Estou explicando aqui de uma maneira bem fácil de ser entendida. Então, quando essa criança demonstra no seu comportamento e ela já sabe que ela não deve machucar ou não deve maltratar aquele animal e ela continua maltratando, a gente tem que prestar atenção. Isso é indício de que ela está sentindo prazer ou está gostando de ver o outro sofrer, ou é sinal de que ela gosta de ver o outro sofrer. Então, vejam, muitas coisas a gente não pode generalizar. Se eu vou contar para vocês, vocês falam assim, não acredito, mas é a pura verdade. Na minha casa, eu morava em Anápolis, a casa tinha um quintal grande que tinha um pé de lima e nós tínhamos um tatu. Eu fico pensando assim, por que será que tinha esse tatu? Né? Mas fato é que nós adorávamos esse tatu.
E eu tenho um primo muito... Nossa, mas esse meu primo é daqueles, né? Ele pintava e bordava. E o coitado ainda sofria da questão de ser um homem junto de muitas mulheres. Então, tudo que ele fazia era aumentado, né? Ah, porque foi o fulano, porque o fulano não para, porque o fulano não sabe brincar calmamente. E um dia, o meu primo chegou lá na minha casa, pegou o tatu pelo rabo e ficou rodando esse tatu, rodando, e aí jogou o tatu. Graças a Deus, não houve um dano severo, né? O tatu continuou vivo, mas quando a gente perguntou para ele por que ele fez isso, ele disse: eu queria saber se ele voava. Ora, isso a gente pode considerar uma arte, né? É como se eu tivesse uma curiosidade, né? Eu quero saber se o tatu, se eu fizer isso com o tatu, ele vai voar. Eu falo assim, meu Deus, que coisa, como é que pensa isso, né? Porque algumas pessoas pensam isso e têm essa curiosidade e outras pessoas não. Mas isso faz parte de uma curiosidade normal. Tem outro caso também que eu gosto muito, que eu tinha, trabalhando na educação infantil, tinha uma criança de 4 anos, 4, 5 anos, e na escola, quando os meninos saíam, eles passavam pela piscina. Então, ele, saindo da escola, jogou a mochila toda dentro da água, né? E aí, a orientadora levou para minha sala e muito nervosa porque ele tinha feito isso, o que tinha acontecido, e ele respondeu simplesmente: porque eu queria ver se o que estava dentro da mochila molhava. Ora, isso é inclusive sinal de inteligência, né? De curiosidade. Deixou de ser punido? Deixou de ser orientado? Não, foi dito a ele que molha, e porque molha, agora ele ia ficar com a agenda. Vocês sabem que o papel, quando ele molha, ele fica grosso, né? Ele aumenta de volume, e aí nós combinamos com a mãe de que não trocaria a agenda por um período, para ele ver que o fato dele jogar a mochila na piscina era inadequado, ele sabia que não podia jogar e que, se ele queria ver se o material molhava, ele tinha que sofrer as consequências, porque ele arriscou. Podia molhar e podia não molhar. Molhou, ele ia ficar com esse material, usar esse material por mais tempo molhado. Então, vejam bem, esses 2 exemplos que eu dei para vocês não caracterizam nenhuma dificuldade em relação a saúde mental ou um transtorno mental. Nos 2 casos, tanto no caso que o meu primo queria ver se o tatu voava, como no caso dessa criança que queria ver se o que estava dentro da mochila molhava, nos 2 casos eu considero sinal inclusive de inteligência. Porque se você quer saber o grau de inteligência de um indivíduo, veja as perguntas que ele faz e não as respostas que ele dá. Veja o nível de expectativa e de curiosidade que levam esse indivíduo a procurar formas de explicar aquilo que ele ainda não entende. Isso é sinal de inteligência. Agora, vejam bem, uma criança que recebe um peixinho, uma criança, e aí agora a gente vai definir ali uma criança a partir de 4 anos. Essa criança que já deixou de sentir através do pai, da mãe, do cuidador. Ela agora começa a sentir
por ela mesma. Então, ela, quando ganhou o peixinho, ela viu todo o cuidado da mãe, todo o cuidado do pai, ela viu a preparação do aquário, aonde ia colocar esse peixinho, foi conversado que teria que alimentar esse peixinho de tanto em tanto tempo, ela viu o tipo de comida que é especial para o peixinho e ela então resolve pegar o peixinho, tirar o peixinho e bater no peixinho com algum objeto cortante ou com algum objeto que vai machucar o peixinho. E quando a família pergunta o que aconteceu, a resposta é: eu queria ver se doía. Então, aí, gente, sem generalizações, a gente tem que começar a prestar atenção se isso é um sinal de que esta criança está de alguma forma sentindo prazer em maltratar um animal, um ser vivo, se ela está testando a autoridade do pai e da mãe, certo? Porque ela pode fazer isso para ver o que vai acontecer. Então, são pequenos indícios que a gente tem que cuidar, assim como a gente cuida da alimentação, do sono, que são aspectos relacionados ao desenvolvimento físico. Crianças que demoram muito a adaptar a ambientes novos. Eu digo que hoje a maioria das crianças, e principalmente os adolescentes, eles são considerados cidadãos do mundo. Eles se adaptam com muita facilidade às diversas pessoas, diversas culturas, aos diversos lugares, né? A gente vê assim que desde a criança, ali na educação infantil, até muito pouco tempo atrás, a educação infantil se organizava para fazer assim, uma semana, 15 dias, um mês de adaptação. Hoje, a maioria das crianças dá tchau para a mãe e para o pai, entram e ficam muito bem na escola. Se você tem uma criança que chorou no primeiro dia, isso pode ser apenas um sinal de que ela gostaria de ficar em casa, que ela gostaria de ficar com você, que ela gostaria de ficar naquele lugar que ela já considera seguro. Mas uma criança que chora uma semana, 10 dias, não para de chorar, qual que é o primeiro sentimento da família? Aconteceu alguma coisa na escola. Ora, eu vou dizer para vocês que eu não tenho bola de cristal para dizer se aconteceu alguma coisa na escola, certo? Mas como pessoa que esteve na escola muito tempo e principalmente cuidando das crianças na educação infantil, orientando as famílias, até hoje orientando as famílias em relação à adaptação das crianças na escola, eu posso garantir que a escola, enquanto instituição, está organizada para distrair essa criança, para adaptar essa criança, para estar ao lado dessa criança, substituindo aquele educador primário, o pai e a mãe. Então, a gente espera um choro de separação, a gente espera um choro de enquanto a mãe está ali, mas a mãe sai, a gente até manda uma filmagem para a mãe depois, uma fotografia de que a criança, quando ela saiu, se envolveu com os colegas e o problema acabou. Então, nós estamos falando de duas coisas completamente diferentes.
Nós estamos falando daquela criança que está dizendo: eu tenho dificuldade de me adaptar, eu estou insegura, eu estou ansiosa. E aí a gente tem que ficar atento aos sinais que são também físicos e visíveis. Crianças, por exemplo, que na separação com os pais, até para dormir um dia na casa da tia ou na casa da avó, e eu vou já abrir um parênteses aqui, eu acho que são os únicos lugares que uma criança pode dormir que não seja na casa dela, é na casa dos avós, né? Tios, depende dos tios. Você pode dizer assim: nossa, Evelyn, mas não posso deixar? Pode deixar se você tiver confiança, mas é muita confiança. Por quê? Porque a gente não precisa expor nossos filhos aos riscos que nós estamos vendo aí acontecer todos os dias, certo? Ficou na casa do colega até mais tarde? Ótimo, mas hora de dormir a gente vai para casa. Então, voltando aqui, crianças que, para ficar na casa dos avós, que é um lugar que ela tem muito, ela vai muito, que ela está acostumada, chegam a suar, aquele suor frio, né? Da insegurança, da dificuldade, crianças que têm febres emocionais. Eu vou dizer para vocês que eu custei mesmo assim, eu demorei a acreditar que existe febre emocional, até que eu passei por algumas experiências que realmente existe uma febre emocional. Então, vejam, esses sinais que estão me dizendo que eu preciso tratar do que a gente chama de saúde mental. Evelyn, mas olha, a criança passou por todas essas etapas de forma bastante tranquila e não apresentou nenhuma dificuldade. Mas ali, por volta de 6 anos, bem na fase da alfabetização, essa criança tem um ganho de peso acentuado ou uma perda de peso acentuada. É uma criança que demonstra dificuldade para a aprendizagem da leitura e escrita, e quando a gente observa o seu desenvolvimento em outros aspectos, isso está tranquilo, isso está normal. Então, o que está acontecendo com essa criança, né? A criança que acorda de noite e com pesadelos, a criança que ela está mostrando através desses sintomas que alguma coisa na sua saúde mental e emocional não está bem. Então, são pequenas amostras que essa criança vai dando ao longo do tempo que vai colocando aquela dúvida, né? Isso é o esperado? A gente diz que ali por volta dos 4 anos tem a fase do medo, que é aquela fase assim, ó, você fala assim, vai ao banheiro, aí ele fala assim, ah não, só se alguém for lá e acender a luz para mim. Por quê? Porque ela tem medo do escuro. Normal, ter medo desse escuro. Então eu vou lá, acendo a luz e ela fica no banheiro, usa o banheiro. Diferente de eu só vou ao banheiro se alguém for e ficar lá dentro comigo. Vejam que são sutis as diferenças e que muitas vezes nós, enquanto pais, enquanto cuidadores, enquanto escola, não damos a devida atenção. E essa atenção, ela é muito difícil de ser observada por pais e mães num primeiro momento, porque já falei aqui no início dessa live, algumas dificuldades dos nossos filhos nos doem tanto que a gente prefere não enxergar.
E por isso a gente tem que ter uma rede de apoio, que algumas pessoas sejam da nossa confiança para poder nos dizer que estão achando que ali tem alguma coisa. E se eu consigo lidar com isso, ótimo. Se eu não consigo lidar, é omissão da minha parte se eu não procurar ajuda profissional. Eu preciso procurar ajuda profissional, até para que essa pessoa me diga assim, ó, você é uma exagerada, não tem nada acontecendo, tá tudo tranquilo, tá tudo normal, mas eu preciso escutar isso de outra pessoa. Assim como eu tenho que me preparar para escutar, realmente nós precisamos cuidar desta criança para que essa ansiedade, essa dificuldade de adaptação, esse medo não se transformem em doenças ou transtornos mentais. Aqui eu faço uma pequena diferença entre transtornos mentais que são genéticos, né? E acompanham a criança desde o desenvolvimento. São os chamados transtornos do neurodesenvolvimento, né? Aquilo que nós vamos observando no desenvolvimento da criança e que ela, ao entrar em contato com aquilo que poderia se transformar em uma aprendizagem, ela demonstra a sua dificuldade. Isso é um transtorno. Transtorno não muda de lugar, como a gente já conversou. Transtorno é aquilo que aparece em todos os lugares frequentados por aquela criança. Doença mental, na infância, ainda pode ser traduzido, e a gente usa muito isso nos nossos relatórios, os médicos usam muito nos seus laudos, que são os transtornos de conduta, né? Então, eu não posso dizer que uma criança é mitomaníaca, né? O que é mitomania? É a tendência a mentir, né? A mentir de forma deliberada. Então a gente diz assim, olha, essa criança tem um transtorno de conduta. Ainda é um transtorno de conduta que pode se transformar, pode vir a evidenciar um transtorno ou uma doença mental. Para dar mais um exemplo para vocês, a gente tem a esquizofrenia. A esquizofrenia de causa genética e 90% hereditária, ela provavelmente vai ser, a pessoa vai receber esse diagnóstico a partir da adolescência. A partir dos 14, 15, 16, 17 anos. Agora, se eu tenho indícios de uma esquizofrenia, eu preciso cuidar disso desde a infância, mas eu ainda caracterizo como um transtorno de conduta, certo? Então, crianças que mentem deliberadamente, alguns casos que chamam a atenção. Ora, uma coisa é uma criança que mente para escapar de uma situação difícil, né? Por quê? Porque ela está se preservando. Ora, quem não faz isso? As nossas pequenas mentiras sociais, não é? Então, a criança, quando ela fala, mente, mas para driblar uma situação onde ela sabe que ela vai sofrer as consequências e que as consequências serão negativas, isso não indica nenhum transtorno. Mas a partir do momento que ela não será
nem castigada, nem recompensada, e ela continua mentindo, trazendo situações que não correspondem à verdade, essa criança começa a trazer indícios de que ela está apresentando transtornos de conduta que podem vir a constituir um transtorno mental ou uma doença mental. Eu tinha um caso que eu acompanhei, né, um caso de uma menina que eu acompanhei, e aí a gente tinha uma preocupação grande com ela, porque no início ela mentia e cada pessoa que ela encontrava, ela contava uma história diferente. Então, ela falava uma coisa para a professora levava na orientadora, ela contava outra história para a orientadora, levava para mim, ela contava outra história para mim, né? As três eram mentira, mas ela contava, ela não sustentava a mesma história. Ficamos mais preocupadas quando essa criança mais velha, com já o entendimento do certo e do errado, ali a partir de 7 anos, com um senso de realidade que deve estar mais presente, mais desenvolvido, essa criança começou a contar a mesma história. E era uma história tão real que ela contava 1, 2, 10 vezes a mesma história, com requintes de detalhes. Vejam, isso passa a ser uma preocupação. Por quê? Porque quando ela conta histórias diferentes, ela está se contradizendo e de alguma forma ela vai ser pega naquela contradição. Agora, quando ela traz a mesma história que não é real, essa criança, por exemplo, uma vez ela nos contou que ela tinha passado o final de semana em São Paulo para visitar o avô que estava hospitalizado num hospital em São Paulo. Eu vou contar para vocês, vocês vão falar para mim que isso não existe, mas existe. Eu vi, aconteceu. Ela contou a mesma história para todas nós da escola e ela disse, e eu fui de avião. Primeiro, a gente tinha conhecimento de que era uma família que não tinha essa possibilidade de fazer uma viagem de final de semana, levando as crianças para ver o avô no hospital, pensando até que crianças muito pequenas não entram em hospital para visitas, né? E ela me disse assim, nós fomos de avião, Evelyn, e fomos naquele avião que é branco e laranja, que é o avião da Gol. Então, veja os detalhes que essa criança contava, né? Como é que era? Você entrou no hospital? Aí ela disse assim, não, criança não entra no hospital. A gente ficou lá embaixo e viu meu avô da janela. Gente, ela não foi. Isso não aconteceu. E ela contou esse fato para todas as pessoas que a gente chamou e que ela estava e com todos esses detalhes. Então vejam, esse é um indício de que essa criança provavelmente vai desenvolver uma doença ou um transtorno mental. Então, casos em que a criança apresenta dificuldades grandes de adaptação a lugares que ela já devia se sentir segura. Um tempo maior na escola, a casa dos avós, a casa dos tios. A criança que mente deliberadamente. A criança
que faz sofrer os animais. Vejam que não é o esperado. O que acontece quando uma criança recebe um animal, que recebe o animal de estimação? Essa criança vai cuidar desse animal. Nós, como seres humanos, nós temos o instinto do cuidado, da ajuda. Se essa criança não desenvolve esse cuidado, essa empatia, né, gente? Por que a gente tem falado muito em psicopatia? O que evidencia o psicopata? Não conseguir se colocar no lugar do outro, não conseguir sentir a dor do outro. E isso, essa criança pode ter demonstrado ainda muito pequena no contato com os animais, no contato com os colegas. Aquela criança, olha, são duas formas de ver a agressividade. Uma é aquela que eu ponho, por exemplo, o pé na frente para o meu colega cair, certo? Então o colega vem andando, põe o pé ali na frente e caiu. Caiu, a professora repreendeu, a família repreendeu, a criança chora, a criança fica triste, ela muda, ela pode até fazer de novo, porque algumas crianças testam mais a autoridade dos adultos do que outras, mas ela sente, principalmente ela sente quando é um colega que ela gosta e vê esse colega chorando, né? Ela pede desculpa, ela sente. Agora, uma criança que tem um ato como esse e ri e gargalha, eu preciso começar a ficar atenta. E isso cabe a nós, enquanto pais, enquanto professores, enquanto cuidadores. E não é fácil a gente alertar as famílias de que a gente tem observado um comportamento diferente nas suas crianças. Outro comportamento que evidencia uma dificuldade que pode acompanhar esse indivíduo até a fase adulta é o comportamento de pegar aquilo que não é seu. Então, crianças ainda muito pequenas que têm um desejo de ter determinado brinquedo, determinado material escolar, o que elas fazem? Elas pegam e guardam dentro das suas mochilas, das suas lancheiras, das suas bolsas e levam para casa, porque na ingenuidade delas, ninguém vai perceber que ela tem e levou aquele material. E eu vou falar para vocês que muitas vezes essa criança leva com o objetivo de inclusive devolver no outro dia. E aí, quando ela chega em casa, gente, por que a gente está falando em cuidar da saúde mental desde a primeira infância, desde as crianças muito pequenas? Porque eu tenho que considerar aí um acompanhamento paterno, um acompanhamento materno, um acompanhamento de um responsável, de um cuidador, de forma que, ao ver esse material trazido da escola, da casa dos tios, da casa dos avós, mas que não pertence àquela criança ou não pertence àquela família, eu preciso dizer para essa criança que eu vi e que não é dela. E a primeira coisa que a criança vai fazer, que até o adolescente vai fazer, é dizer que ele ganhou. É uma forma de escapar daquela situação em que ele vai sofrer as consequências. E olha como é importante que ele sofra essas consequências, porque são as consequências que vão amadurecê-lo no sentido de entender
que mesmo que ninguém tenha visto, eu peguei alguma coisa que não é minha. Então, o papel da família, o papel do professor é dizer: se não é seu, devolva. Porque o colega te deu é uma coisa. Vamos dizer assim, com muita... As crianças de hoje, elas sabem que elas não ganham, que dinheiro não é uma coisa que a gente dá para os outros. Então, ora, você acredita que a criança ganhou ali um dinheirinho, né? Vamos colocar uns 10 reais da avó. Você acredita que ela vai pegar esses 10 reais e dar para o colega? Então, veja, gente, se ela também faz isso, o que está acontecendo? Por quê? Porque o normal é que ela fique com aquele dinheiro, que ela sinta como um presente e que ela até mostre para os colegas que ela ganhou, mostre para a professora, porque a relação na sala de aula de afeto, de segurança, a relação emocional é muito forte. Ela quer mostrar aquilo que te traz satisfação também. Então ela mostra, mas dar. Então o seu filho chegou em casa com alguma coisa que não é dele, é sua responsabilidade primeiro. E aí a gente faz isso, gente, sem primeiro punir e sem também a gente já dizer você roubou. Não, eu falo que criança não mente, engana. Criança não rouba, ela pega. Ela pega para que você diga a ela que não é dela e que ela precisa devolver. E não é a mãe ir na escola e devolver para a professora. É ela passar pela consequência de devolver para o colega, pedir ajuda da professora. Se ela não consegue devolver para o colega, ela chega para a professora, você orienta que ela chegue para a professora e diga: professora, eu levei sem querer, mas eu estou devolvendo. Então, veja como isso vai fazer com que esta criança ela vá formando o seu caráter a partir da interferência, da intervenção, da orientação, do modelo e dos valores de cada família. Agora, eu desconsidero, não vi esse material, mas a professora vai receber a queixa da outra família de que o filho chegou em casa sem o dinheiro, chegou em casa sem o objeto. E a professora vai se colocar nessa posição de cuidadora e é responsabilidade dela perguntar se alguém viu, sem punir, sem apontar o dedo, mas é responsabilidade dela dizer, perguntar se alguém viu. E este alguém pode, na hora, a gente sabe bem que as crianças, né, gente, criança é fantástico, né? A criança pode imediatamente, tia, ó, eu que levei, mas eu vou devolver para o meu amigo. Assim como a gente pode ficar preocupada se isso começa a se repetir muitas vezes. E esta criança incapaz de admitir de que ela, por vontade, por desejo, levou aquele objeto e, sabendo que estava errado, devolveu. Então, são sinais que a gente vai comparando aquilo que é esperado, aquilo que a criança faz e que ela faz para ser orientada, para que aquilo não se repita, e aquilo que ela faz e começa a repetir
e começa a fazer de forma cada vez mais elaborada, escondendo com mais requinte, né? Com mais para que ninguém descubra. E aí a gente tem que tratar disso. Por quê? Por que a gente tem que tratar disso? Porque o caráter, o nosso caráter, ele é formado através das vivências que eu vou adquirindo durante a minha vida e dos valores das pessoas que estão comigo e que me dizem o que é certo e o que é errado, o que eu posso e o que eu não posso. Qualquer família ou professor que se omita desse cuidado está correndo o risco de favorecer o desenvolvimento de doenças mentais que podiam ser cuidadas, inclusive, gente, através de remédio. Hoje, a gente sabe que a farmacologia está em pesquisa durante todo o tempo e que alguns transtornos a gente tem que trabalhar com remédios para que isso não signifique prejudicar pessoas da nossa sociedade. Então, eu cuido da saúde mental na infância, tanto como cuido da saúde física, porque eu quero que essa criança, que esse adolescente se desenvolva, inclusive se ele trouxer na sua carga genética componentes para desenvolver esse transtorno. Eu costumo trabalhar muito com as crianças aqui no consultório, porque muitas delas chegam usando, por exemplo, o diagnóstico de transtorno de atenção como uma desculpa para não fazer as coisas que deve fazer. Então, crianças que digam assim, não, sabe o que é? Eu sou TDA, eu sou TDAH. Muito também do discurso da família, né? Olha, Evelyn, mas eu morro de dó, porque ele é TDA, ele é TDAH, então ele sofre muito, e por isso eu acabo entendendo que ele faça assim. Ora, vamos combinar. Vamos dar aquele exemplo que eu gosto muito, né? Quem já me ouviu dar esse exemplo. Uma pessoa que tem uma família de diabéticos. Essa pessoa, então, tem diabetes. Ela tem que trabalhar? Tem. Ela tem que estudar? Tem. Porque a única coisa que diabético não pode é consumir açúcar, glicose. E quando é um caso mais grave, tomar o remédio da forma correta. Mas isso não exime o diabético, por exemplo, de fazer exercícios físicos. Então, ele pode ter a seguinte postura: meu pai tem diabetes, por isso eu tenho diabetes e seja o que Deus quiser. Eu tenho TDAH, meu pai tem TDAH e por isso seja o que Deus quiser. Ou eu posso me conscientizar que eu tenho diabetes, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que fazer exercícios físicos para que eu não corra o risco que a minha família correu de desenvolver uma diabetes. Eu tenho um transtorno de atenção e por isso eu preciso me concentrar mais, eu preciso de ajuda na sala de aula, eu preciso de ajuda de um especialista, eu preciso tomar um remédio para que eu desenvolva de forma mais tranquila e saudável. São duas formas de lidar com as nossas dificuldades. E essas dificuldades muitas vezes não são vistas
apenas pelas famílias, não são vistas principalmente para as pessoas que estão mais próximas, porque eu compreendo, eu entendo, eu me coloco no lugar destas mães de que ver uma dificuldade nos nossos filhos dói na gente, né? Então, é muito difícil. A gente precisa de estar aberto para pequenos sinais que pessoas fora do nosso convívio, professores, pediatras, nos dizem, né? E eles nos dizem, e não é como forma de culpar que você, porque a primeira coisa que a gente carrega, né, gente, é ancestral, a mulher e a culpa, né? A primeira coisa que a gente faz é falar, ele tá achando que eu não educo direito, ele tá achando que eu não é isso não. Ele tá dizendo para você que ele, acostumado ao desenvolvimento esperado para cada faixa etária, e como é que eu sei que aquele conhecimento é esperado para aquela faixa etária? Porque eu tenho pesquisas baseadas em evidências. Eu fiz testes em uma parcela grande da sociedade que naquela faixa etária conseguiu desenvolver aquelas atividades, aquele conhecimento. Então, alguém que não consegue nessa faixa etária, ela está me dizendo que pode ter aí um sinal de que alguma coisa não está acontecendo de forma adequada, de forma esperada, e que eu preciso, assim como eu vejo uma febre, eu vejo um chiado, né, no peito, eu vejo uma dor física, né? Tá doendo meu braço, tá doendo a minha perna, tá doendo a minha perna. Assim como eu vejo isso e recorro a especialistas, e esse especialista vai pedir exames para ver se realmente se confirma uma doença ou não, eu preciso estar atenta aos sinais do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento social desta criança, do meu filho, não para me trazer culpa, eu insisto, mas para que eu busque ajuda. Gente, eu fiz uma live, quem quiser ver tá aí no meu Instagram, falando sobre o diagnóstico de transtorno de atenção, principalmente o transtorno de atenção e hiperatividade. E eu digo sempre, um transtorno não tratado na infância, ele evolui para um transtorno mais severo na adolescência e na idade adulta. Então, se o que a gente trata na infância tem menos chances de se agravar na adolescência e na idade adulta. Se eu não cuido disso por falta de conhecimento, é uma coisa. Eu não posso ver aquilo que eu não compreendo. Mas se as pessoas estão me dizendo, se a escola está me dizendo, o profissional que eu procurei está me dizendo, e eu me omito de cuidar disso, eu estou acarretando um problema mais grave, um problema severo para a adolescência e para a idade adulta. Então, gente, eu falo assim, eu primeiro quero falar que eu estou muito feliz com a presença de vocês todos aqui. A Poliana, né, mãe do Enzo, se livrou de vir amanhã, porque amanhã é feriado, então aproveita o feriado, Poliana. Entrou aqui também a Marli. Marli, nós vamos fazer no mês de maio, nós vamos fazer
uma live juntas. Você é uma convidada especial. Entrou também aqui a Sandra. Sandra, às vezes eu sinto falta das nossas conversas virtuais, você curtindo, eu comentando, e aí a gente parou um pouco, né? Sumiu um pouco uma da outra, mas é uma amiga querida, né? Que eu sinto falta de fazer essa troca. As professoras de Sani entrou aí, a Emília e outras, a Célia também eu vi por aqui, a minha amiga especial do mestrado, a Roneide, amiga queridíssima de Anápolis. E eu falo para a Roneide que eu faço uma coisa com ela que eu não oriento que as famílias façam. Então é aquele tipo de coisa assim, ó, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Porque toda vez que eu encontro a Roneide, eu falo assim, como tá minha norinha? Porque você sabe, né, Roneide? A gente já combinou o casamento. Então é uma coisa, gente, que a gente não deve fazer, porque a gente influencia as crianças a, em vez de ter um amigo, ter um namorado, e crianças muito pequenas, porque eu brinco com a Roneide desde que a filha dela era muito pequenininha, né? Então a gente se resguarda também esse lugar, gente, de que a gente não é só profissional. E eu tenho certeza que carrego as minhas dificuldades como mãe, carrego as minhas culpas como mãe, como mulher, fazendo um balanço hoje com meu filho já adulto. Eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade que eu acertei mais do que errei, mas errei muito, né? Então, o meu objetivo aqui, você que não me conhece, que vai assistir essa live em outro momento, o meu objetivo dentro do projeto Educação Desafio de Muitas Faces é trazer todas as quintas-feiras uma reflexão sobre educação dos nossos filhos, sobre saúde física, sobre saúde emocional, sobre segurança. Nós estamos passando por esse momento aí de tantas inseguranças, né? Inseguranças físicas mesmo. E eu hoje falava numa escola, falei com crianças e adolescentes nessa escola, que nós não podemos transformar a escola em um presídio cheio de cercas elétricas, cheio de câmeras, porque esse não é o lugar, instituição, escola. Então vamos continuar conversando, deixa aí o seu recadinho na live, né? Curta, incentive que a gente continue, né? Por quê? Porque eu acho que levar conhecimento a outras pessoas, ajudar outras pessoas, faz parte não só da minha profissão, mas do meu propósito de vida. E eu sou mais feliz porque eu faço isso. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente passou de novo um pouquinho da hora, né? Da gente terminar aqui. A Fernanda já veio aqui. Fernanda é a psicopedagoga que trabalha comigo, que eu tenho que agradecer de coração. Camila, duas pessoas que me ajudam muito, gente. E a troca eu sei que é recíproca, porque eu também as ajudo muito. A Camila já veio aqui, entrou, filmou, fotografou. A Fernanda já veio aqui, já perguntou se estava tudo bem, se eu precisava de ajuda e já me avisou que já eram mais de 8 horas. Então, eu estou terminando com o coração cheio de gratidão da Escola Vivenciar. Eu estive com pais ontem, estive com alunos hoje. Eu termino com o coração cheio de gratidão por todas vocês que acompanharam essa live. Aproveitem o feriado amanhã, aproveitem em família. Quer tirar os seus filhos das telas? Levem para o parque. A previsão de tempo aqui em Goiânia é de muito frio. Então, que tal você que tem filhos pequenos e que não acredita que essa fase passa rápido, mas passa. Então você que tem filho pequeno, que tal fazer um acampamento na cama da mamãe e do papai amanhã
e ficar um tempo longo deitado, assistindo alguma coisa ou fazendo uma brincadeira. Isso é se a previsão de frio se confirmar. Se não se confirmar, bora para os parques, bora para os clubes, que assim a gente tira as crianças da tela. Um beijo grande, Deus nos acompanhe e na quinta-feira espero vocês aqui novamente. Tchau, tchau!